Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao canal. Aqui é o Muniz e no vídeo de hoje, já que eu ainda tenho algumas dessas caixas, eu disse que ia usar todas, eu vou usar mais uma. Se eu não me engano, essa é a penúltima. Vou fazer mais um porta-chave estiloso, dessa vez num estilo bem diferente do que eu fiz anteriormente. E eu vou mostrar a vocês os principais passos de como eu fiz. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aventura logo depois da abertura. Bom, a caixa que eu vou usar já é bem conhecida de quem assistiu os outros vídeos. Eu já criei outros porta-chaves com caixas do mesmo tipo. A novidade vem dessas peças aqui que eu tenho, né? São pedaços de paredes que vieram de kits de impressão 3D, de jogos de tabuleiro. E a ideia do canal é justamente usar o que tem em mãos. Como eu tenho esses pedaços aqui, eu vou reciclá-los, vou usá-los. Mas se você não conseguir um material similar, dá para fazer a parede que eu vou construir aqui com pedaços de isopor, como eu já mostrei em vídeos anteriores. Enfim, o primeiro passo, vocês já sabem, é fazer alguns ajustes aqui na caixa que vai servir como base para tudo. Feito. Caixa travada, bem colada, suportes no lugar. Coloquei alguns pedaços de papel craft bem grosso, tudo para deixar bem resistente, que como eu disse, vai servir como base, né? Já coloquei o suporte de parede ali. Vejam que eu deixei ela na posição vertical dessa vez, mas lá na frente vocês vão entender por quê. E o próximo passo é reforçar a resistência da estrutura dessa base ainda mais. Vou fazer isso revestindo toda ela com papel. Aqui eu vou usar papel toalha, vou usar papel craft também, né, de uma gramatura bem menor, e vou fixar eles com uma solução de cola e água, cola branca e água. Vou fazer isso em toda a peça e volto já. Pronto, cola 100% seca e está aqui o resultado. Todo revestido, só deixei de fora o suporte de parede e os ganchos para as chaves. Eu poderia ter revestido com papel toalha, só que aí depois eu teria que pintar, né? Bom, agora talvez venha a parte mais difícil desse projeto, que é adaptar essas pecinhas que eu tenho aqui, retangulares, adaptar elas para que se encaixem na base, né? Aqui dentro. E deu um certo trabalho porque elas são feitas de um material plástico muito duro, muito resistente. Deu trabalho para cortar, mas no fim deu certo. Eu fiz esse gabarito aqui de papelão da porta que eu pretendo fazer para colocar ela aqui. E agora eu vou justamente cortar aqui o contorno da porta no material, nas peças, para encaixá-la no momento posterior. Pronto, é disso que eu estava falando. Eu colei todas as peças num papel, cola branca mesmo, num papel mais rígido, né? Para ficar para ter um corte mais preciso. Né? Teve um monte de sobra, que é bom guardar para usar em outros projetos. E eu usei essa serra aqui, uma serra comum, para cortar tudo. Veja que quando a porta estiver pronta, vai encaixar perfeitamente aqui. E toda essa parte vai encaixar também perfeitamente na base. Tem uma pequena sobra aqui embaixo, mas foi proposital, porque eu pretendo fazer um chão aqui, um piso. Vamos avançar mais um pouco. Pronto. Eu simplesmente peguei aquela estrutura anterior e colei em cima de um isopor e passei massa acrílica nas laterais para disfarçar a junção. Aproveitei também e já passei um primer cinza
na superfície, na face frontal, já para iniciar a pintura dessa parte da parede. E falando na pintura, eu vou aproveitar e já pintar essa parte da parede. É uma pintura relativamente simples. A primeira camada, que seria a camada base, eu vou usar a tinta preta fosca, diluída em um pouco de água, e vou usar um pincel comum mesmo para fazer essa cobertura. Vale lembrar que eu gosto de tintas spray, né? Eu poderia pintar bem mais rápido se eu usasse uma tinta spray preta fosca. O problema é que tem um isopor aqui, não é isso? E tem partes expostas desse isopor. Então, se eu usar a tinta spray, ela dissolve o isopor e aí eu estragaria o que eu fiz até aqui. Por isso que eu vou usar o modo convencional mesmo, que é a tinta acrílica e pincel. Bom, é só ir passando a tinta a cobrir toda essa parte frontal e aquelas laterais ali onde vai ficar a porta, tomando cuidado para não deixar nenhuma parte sem pintar. Vai cobrir literalmente toda essa parte frontal aí com preto. Pronto, tudo coberto com o preto. Agora o próximo passo é fazer um dry brush com o cinza médio. E a técnica de dry brush, ou pincel seco, consiste em pegar o pincel, molhar um pouco na tinta, tirar o excesso num tecido ou num papel toalha e passar levemente sobre a superfície de toda a peça. Dessa forma que eu estou mostrando no vídeo. Essa técnica, o objetivo dela é justamente iluminar as partes mais salientes do objeto que você está pintando. Eu vou fazer 2 dry brush, um com cinza médio, o primeiro com cinza médio e o segundo com cinza médio e um pouco de branco. E o resultado foi esse, dos dry brush. Agora o próximo passo é dar 2 banhos na peça, literalmente 2 banhos. O primeiro com esse vermelho Veneza, que é um tipo de marrom, e depois com o verde oliva. Tá aqui o primeiro, a primeira tinta bem diluída em água, e tá aqui o segundo, o verde oliva, bem diluído em água. Eu vou fazer um após o outro, faço o primeiro, espero secar e depois aplico o outro. Depois dos 2 washes, essa parte da parede está finalizada. Os washes, aquelas 2 lavagens que eu fiz, ela é bem sutil, quase imperceptível, mas são importantes. Elas quebram um pouco dessa monotonia do preto e do cinza. Agora eu já vou colar essa parte, já que finalizou, já vou colar ela na base. Vou usar cola branca mesmo para fixar ela aqui. E essa parte aqui aparente branca, eu vou passar a tinta preta e vou cobrir toda essa parte aqui. Como eu havia dito antes, esse vão aqui que eu deixei é justamente para esse piso aqui que eu fiz. Fiz ele de forma bem simples, por isso que eu nem gravei. É um pedaço de isopor, eu passei cola branca e polvilhei essa terra preta aqui, terra comum de jardim preta. Eu não vou pintar, vou deixar ela nessa cor natural mesmo. Eu acho que vai ficar legal com o cenário. Depois eu vou ter que fazer alguns ajustes, né? Mas eu já vou deixar essas 2 partes coladas. Agora a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar na porta. Para fazer a porta, eu vou usar aquele molde que eu usei anteriormente. É um molde de papelão, né? Papelão mais fino, mas também rígido. E aí eu vou usar essa madeirinha aqui,
vou cortar tiras bem finas dela e ir colando em cima desse gabarito, né, de papelão da porta. Ó, já fiz um aqui, ó. Dá para perceber que tranquilamente dá para usar palitos de picolé, né? É até mais fácil de fazer, porque já estão todos no formato adequado. É só ir colando com cola branca mesmo. E depois de colar todos, é só virar do outro lado e passar o estilete e tirar o excesso, né, para que fique tudo no formato da porta. Pronto, porta finalizada. Ficou dessa forma. Eu deixei um vão aqui no meio, que eu vou usar um detalhe, vou fazer um detalhe aí no meio. Aproveitei a sobra e fiz essa plaquinha com um palito de churrasco e sobra das madeiras da porta. Agora está na hora de pintar. Betume para dar uma envelhecida. É só passar o betume com muita água para escurecer toda a porta. A ideia é a mesma lá da parede, só que lá na parede eu usei preto, né? Como não era madeira, aí eu tive que usar preto. Mas aqui, como é madeira, aí dá para usar o betume. O betume é um produto criado para envelhecer a madeira. Eu passei demais, né? Então estou tirando excesso aqui com papel toalha. E veja que já está uma aparência legal. Dava até para usar dessa forma, mas eu vou mais além. Lembrando que os mesmos passos da porta eu vou fazer na plaquinha, tá? Pronto, o betume está 100% seco e ficou dessa forma aqui. A plaquinha eu não vou mexer mais nela, eu já estou satisfeito com ela, então eu não vou mexer, eu só vou pintar um detalhe nela mais na frente, mas por enquanto eu vou deixar ela guardadinha. Só no final que eu vou fazer um pequeno detalhe nela. E a porta eu vou continuar a pintura. Agora eu vou fazer uma mesclagem de cores, né? Uma delas é o rústico, que é um marrom bem escuro, o marrom médio, marrom comum, e o amarelo ocre. Eu vou fazer uma mesclagem, né? Eu vou aplicar as três tintas de uma vez e vou suavizando, vou misturando elas na hora da aplicação. Eu já fiz um pouco e aqui ó, já dá para perceber a quebra do betume, né? Mas eu vou mostrar a vocês como é mais ou menos para se fazer. Tá ali as três cores nesse godê. E aí ó, eu estou passando o rústico, certo? A ordem não importa, já que vai ser mesclado, né, aleatoriamente. Agora o marrom e por cima o amarelo ocre. Uma cor por cima da outra, ou tirando excesso ali para não acabar manchando. Eu não quero manchar, eu quero pintar. E vai ficar, no final, vai ficar mais ou menos assim. Agora é só esperar secar. Eu já dei um salto aqui na porta, mas assim, eu fiz alguns acessórios, usei EVA, meia pérola e outros pedaços de coisas que eu já tinha por aqui. Depois pintei tudo de preto e fiz um dry brush de bronze, com bronze, ficando dessa forma. E agora a próxima etapa é procurar acessórios para compor mais ainda o cenário, como esse cadeadozinho aqui que eu tenho, já faz um tempo, e eu vou usar ele aqui. Coloquei um pedacinho de arame e vai servir como suporte para ele, ficando dessa forma. E com a porta finalizada eu já posso colar ela no lugar dela, que é aqui. E procurando mais acessórios para usar, eu encontrei esses crâniozinhos aqui, né? Que encontrei em brinquedos velhos. E aí eu acho que vai ficar perfeito no cenário. Então eu vou usá-los. Já passei Prime, certo? E passei uma camada de amarelo ocre bem clarinho, misturado com branco, para eles ficarem nessa coloração aí. E depois que secar, eu vou fazer uma lavagem em cima deles também, com o marrom e o preto. Vou misturar com muita água e simplesmente vou dar um banho neles, em todos eles.
para causar destacar os detalhes. Vou fazer isso em todos eles e esperar secar. E assim eu já posso adicioná-los ao cenário. Que com todo mundo que foi feito até agora, adicionado aos seus lugares, vai ficar dessa forma. Eu aproveitei e fui corrigindo várias falhas anteriores, né? Como aqui as partes de isopor aparecendo, eu completei com mais terra, eu pintei aquele símbolo ali com vermelho puro, pintei o símbolo de proibido na placa e arrumei esse outro acessório aqui que é um tipo de lamparina, né, antiga. Isso veio de algum brinquedo, ou até de outro artesanato de outros tipos. Eu simplesmente pintei de preto, fiz um dry brush de prata, pintei a lâmpada de amarelo brilhante, coloquei ele num pedaço de arame e vou fixar aqui ao lado da porta, deixando a peça praticamente pronta. Podia encerrar aqui, mas ainda dá para evoluir um pouco mais. E eu vou fazer isso adicionando um pouco de vegetação. E saí andando pela rua em busca de vegetação seca. E encontrei essa vegetação aqui que eu achei perfeita para adicionar essa peça. Eu não sei que tipo de planta é essa. Eu acredito que parece um tipo de raiz. Já está ressecada, então é perfeita porque não vai estragar ao longo do tempo. Bom, enfim, eu simplesmente vou adicionando ela aqui e assim finalizando a peça. Pronto, meus amigos. Peça finalizada com sucesso. Olha como a vegetação fez toda a diferença, né? Deixou um ar mais sombrio, mais realista. É exatamente o que eu estava em mente. Um tipo de entrada de masmorra ou castelo medieval. Totalmente funcional, né? Pode ser pendurado na parede. Afinal de contas é um porta-chaves, é essa a função original. E era isso, meus amigos. Foi um prazer compartilhar mais um projeto com vocês. Espero que tenham gostado. E se Deus permitir, logo logo eu volto com mais um. Valeu, pessoal!